E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta série. Hoje eu vou trazer para vocês uma série documental, porque nós estamos seguindo então essa linha a partir de agora, tirando algumas séries muito pontuais. Então, na semana passada eu trouxe a história do Hotel Cecil, então ali o resumo falando um pouco sobre a série do Hotel Cecil. Então, dentro desse documentário de muito mais de 5 horas, porque são 5 episódios, mas passa de 1 hora alguns episódios ali, então dá mais ou menos ali quase 6 horas de documentário para ver diversas faces ali desse caso, diversos levantamentos que às vezes até concordo muito sinceramente, uma coisa ruim que aconteceu na vida dela, né, uma coisa insuperável aqui no caso, nós estamos falando de 3 garotas, né, cada uma aí filhas de uma família, não 3 amigas. E de repente você vê um pai querendo tomar um protagonismo que quase supera a própria lei de um país. E me recordo muito da gente conversar sobre isso quando eu fiz o vídeo da MED, porque também eram levantadas ali algumas coisas que as pessoas não se sentiam confortáveis porque envolvia dinheiro. E mídia, dinheiro, muita coisa de corrupção, fatos inventados, fatos que ficam em aberto, podendo ser verdade ou não, é o que essa série mais tem. Eu queria falar sobre várias questões que envolveram, então, essa questão do crime do Alcárcer, porque depois quem acabou sofrendo represália, por incrível que pareça, foram as mulheres. Então esse também é um caso também que fala sobre mulheres e toda uma sociedade depois da repercussão de um dos maiores casos da Espanha. Para vocês terem uma ideia, esse caso bateu recordes na televisão, foi o primeiro julgamento televisionado, foram anos e anos de pessoas envolvidas nesse caso, e já chegou a passar simultaneamente em mais de 5 programas assim de televisão. Gente, era uma loucura, todo mundo queria uma fatia dessa história, e os levantamentos, as coisas que nunca foram comprovadas. Então, se não foram comprovadas, a gente não pode dizer nem que é mentira, nem que é verdade. Uma acusação que também a gente fica pensando, é estranho, mas também não é. Um rapaz aí que foi acusado de ter tirado a vida dessas meninas, e se fosse só tirado a vida, por mais que seja triste, ainda não seria tão triste. E até quanto a gente pode expor, o quanto a gente precisa ter respeito quando se fala, principalmente demais, né, de uma pessoa que perdeu a vida. Eram 3 moças que não eram da mesma família, quando o pai de uma delas envolve outras garotas que estavam juntas, porque eram 3 amigas, mas essa exposição nem sempre faz bem para todas as pessoas. Então eu acho que também é uma lição para o respeito na hora de você expor tanta coisa, e também a naturalidade, independente. Algumas pessoas encaram como força, só que eu acho que ali já tinha passado um pouco do limite de você expor a sua própria filha, as condições que aconteceram e os levantamentos, os achismos, as coisas que, enfim, eram investigadas por fora, ainda piores do que todas as coisas que já tinham ali se encontrado, que já era bem tenso. Então, peço para vocês que embarquem aqui comigo nessa história aqui, tá? Não vai ser uma história linear, é assim como todos os vídeos. A gente vai pegar coisas ali pontuais, numa linha de tempo coerente, a gente vai fazer os nossos apontamentos para a gente conseguir discutir essa questão. Porque, por incrível que pareça, de certo modo, houve sim uma pessoa presa, mas uma até hoje não foi encontrada, e muita gente supõe que essa pessoa não esteja viva. A própria polícia do local teria então dado fim neste homem, um homem chamado Antônio. E vocês vão entender todas as camadas dessa história, que assim, parece que não tem fim mesmo, uma odisseia terrível. Então peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, porque é bem importante. Ajuda o meu trabalho, ajuda a playlist a alcançar mais pessoas. Me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, uma vez que às vezes demora um pouco para o YouTube liberar alguns vídeos e pode sair num horário aí um pouquinho mais tarde, então é uma forma de você sempre receber notificações. E também, se você me marcar nos stories, eu também sempre dou um jeitinho de repostar sempre que possível, tá bom? Então eu vou chamar a vinheta agora e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Primeiro, acho que para falar desse caso, mesmo que não seja um caso em si, aqui a questão é o documentário, né? No caso, a série documental, que se chama então O Crime do Alcárcer. E o que acontece? A Espanha, em 1992, que foi quando tudo aconteceu, acho que não só a Espanha, como o mundo em geral, as coisas eram muito mais inocentes. Então não era incomum, por exemplo,
garotas pegarem carona com outras pessoas ali para poder ir até um centro, né? O centro da cidade, frequentavam fliperamas, frequentavam, aqui no caso, essas garotas aí, as garotas dessa região, frequentavam uma boate chamada Colors, que era alguma coisa assim meio, cara, o bailinho tipo daquela época. Tudo era uma descoberta, tudo era uma coisa nova, então você não vai encontrar celulares, você não vai encontrar nem mesmo recursos de DNA. Isso é muito estranho da gente ver dentro de um caso assim como das meninas do Alcárcer, porque como vestígios de DNA seriam, de repente, essa facilidade do DNA que existe hoje poderia ter resolvido tantas coisas e tirar tudo isso de um abismo que se tornou essa história. Então tudo se inicia no dia 14 de novembro, quando 3 garotas não voltam para casa. Era Miriam, Tony e Desiree. As 3 garotas, elas eram amigas, elas tinham aí, eram todas adolescentes, vamos evitar ali de falar a idade, mas sim, né, de menor idade. E essas garotas, elas estavam numa sexta-feira à noite e elas queriam dar uma voltinha, queriam dar ali um passeio, queriam ir para essa boate chamava Colors. Eu vou falar boate, mas era mesmo como se fosse ali um bailinho. E o que acontece é que nesse dia elas acabam se encontrando, elas moravam todas próximas, e aí elas vão atrás de uma amiga chamada Esther, que não está bem naquele dia. Então elas acabam comentando com a Esther que não iria, a Esther fala que não vai poder ir com elas à parte, etc. E elas dizem o seguinte: bom, mas nós vamos e tal. Essa Esther, ela se culpou por muito tempo por não ter ido com as meninas, o que no meu ponto de vista seria só mais uma na conta. 35 dias depois do desaparecimento é encontrada então uma mão, tá? Fora assim do mato, sabe? Estilo mesmo aqueles filmes de terror, quando a mão sai assim pelo canteiro, com um relógio da Disney. Mesmo antes de desenterrar tal, tinha, né, pelo menos essa referência de que existia um relógio, porque tinha fotos. E por que eu tô falando pelo menos essa referência? Vamos para os erros. A polícia não perguntou que roupa as garotas estavam, a polícia não perguntou acessórios, a polícia não perguntou se elas tinham saído com dinheiro. Elas teriam fugido de casa, elas estariam numa aventura adolescente, então o senhor aguarde na sua casa, porque antes de 24 horas o senhor não pode aí registrar as meninas como desaparecidas, elas vão voltar para casa. As 24 horas passam e ninguém procura saber se essas meninas tinham alguma coisa especial, uma mancha, uma marca, ou sei lá, né, algum pingente, fosse o que fosse, a polícia não recolhe absolutamente nada, a não ser fotografias. Essas fotografias, no início, eram fotografias muito ruins, muito feias. Então, durante esses 75 dias, o pai de uma das meninas, o Fernando, acho que pai da Miriam, ele já encabeça meio que assim: vamos achar as meninas. Então, parece que 15 mil panfletos são impressos e tudo mais, distribuídos pela cidade, onde estão as garotas. E aí ele percebe que a polícia, de repente, pode não procurar. Aí vem uma pergunta que é bem assim, é sempre o que pega, não é só lá não, aqui também no Brasil, tá? Será que se eu for na mídia, isso ajuda? Isso empurra para que as investigações andem? Será que em todos os países as investigações funcionam? Porque essa impressão que a gente tem é que é só no Brasil que essas coisas acontecem. E lá, sinceramente, pelo que eu vi, é um pouco pior. Porque o que vai acontecer? As inconsistências e as alegações são tão ridículas que você para e você fala: o Fernando tem razão, o pai. A polícia, ela começa a agir, é uma coisa muito ruim, porque quando você pega profissionais não sendo profissionais. Primeiro que eles deixam o Fernando se meter nas investigações. Ah, mas o Fernando estava se metendo nas investigações junto com a polícia, depois de ser achados os corpos, né? Os corpos são encontrados, aí a polícia tem que admitir que de fato havia acontecido ali um crime. E aí o Fernando, ele quer saber. Fernando, sempre pai da Miriam, vai ser basicamente o protagonista dessa história, mais até do que as próprias vítimas. E o que vai acontecer é que ele vai basicamente seguindo qualquer pista, envolvendo a polícia nisso, até que enfim ele não mede escrúpulos, e isso naquela primeira olhada parece até bonito. Um pai que não mede ali forças para conseguir encontrar os responsáveis pelo que aconteceu com a sua filha. Essas meninas, elas não apenas, tá? Depois a história em si vai ser relatada, mas eu já vou mencionar. Essas garotas, não havia naquele momento uma resposta sobre se tinha acontecido algum tipo de violação ou se as meninas teriam apanhado, mas depois isso vai se comprovar, né? Que as 3 passaram por isso, que a coisa foi muito complicada.
né, a ponto de objetos serem inseridos em devidos lugares. Eu acho que vocês estão me entendendo, eu não preciso de mais do que isso. E ali são 3 garotas, então, obviamente, não dá para você dizer que foi uma pessoa ou no máximo 2 que teria participado disso. Assim que os corpos são encontrados, a polícia já tem 2 suspeitos presos e sendo interrogados. E aí é quando a gente entra num bololô de pessoas. Primeiro é um rapaz que eles vão acusar, o rapaz é esquizofrênico, passa por tratamento, não diz coisa com coisa, tem um QI de 50 que admite na hora. Fui eu porque eu fui pro bar, elas não quiseram dançar comigo, aí sem querer ele fez uma pergunta muito simples para ele, aí ele respondeu o que ele quis e, assim, era óbvio que não era ele. Então esse aí ele foi solto, né, tirado ali, qualquer coisa dele, era provado que ele tomava medicação e tudo mais. Por que isso aconteceu? Por quê? Quando eles encontram os corpos, quem tinha se livrado, né, deles, teria plantado árvores ali, retirado e replantado árvores, para poder esconder ali, fazer uma mata e esconder a terra remexida. E eles encontram pelo local vários objetos, tanto das meninas como também uns objetos estranhos, como um papel com nome, CPF, que lá eles chamam, né, de seguro social, e que levava a um tal de Henrique. Então, o que vai acontecer no meio disso? Eles vão pegando ali pistas e dizem que esses papéis estavam presos nas árvores, só que a ventania naquele local era muito grande, então era impossível aquilo ficar na árvore preso, sabe? Fora que foram 75 dias, aquilo ali era papel de chuva, sol. Então, é bem contraditório. Os documentos também foram encontrados numa condição ruim, mas tinham diversas coisas ali, como, por exemplo, roupa das meninas, como eu havia mencionado. Esse primeiro suspeito, que tinha aqueles problemas e tal, ele era de uma família dos Anglias. E o que vai acontecer é que, assim, ele tinha um irmão extremamente violento, tanto com a família como com todo mundo. Ele era uma pessoa temida, ele era o tipo de pessoa que saía, fazia tudo o que queria, daqui a pouco tava bem, sentado ali no sofá, daqui a pouco do nada batia na mãe, batia na irmã, assaltava pessoas. E a polícia, quando tenta entrar nessa casa, parece que esse cara, ele foge pelas janelas. A polícia diz que isso é impossível de ter acontecido, então ele dá a entender que teriam facilitado para ele fugir. Depois chega-se então em encalço de Antônio, que dá um depoimento dizendo ali como tudo tinha acontecido, que eles teriam pegado as meninas, levado para uma cabana a 800 metros do local onde elas foram encontradas, e que nessa cabana eles teriam então amarrado, né, as 3 garotas, e depois, né, colocaram em um colchão, onde também é descrito que houve sim, né, ali derramamento ali de sangue, vê ali porrada e tal, né? Esse tipo de violência, assim. E o que vai acontecer? Depois disso, ele diz que teve os atos, né, de violação com as meninas, e que um deles, que seria então esse Miguel Ricard, teria segurado as pernas das meninas enquanto ele realizava o ato. Então, uma coisa hedionda. E o que vai acontecer é que depois, quando eles encontram o colchão, não tem mancha de sangue, não tem nada. Eles encontram ali um colchão velho. A polícia começa a buscar outros suspeitos, isso é fato. Então prendem também um irmão, ali um garoto de 16 anos que teria participado disso também. Depois, né, que o Ricard, ele começa a querer saber quanto tempo ele iria pegar de pena se ele fosse acusado. Aí ele diz que chega de acobertar as pessoas, eu vou dizer a verdade. Antes disso, ele teria mandado cartas para a família Englias para poder pegar dinheiro, para pagar advogado. Ele estava com medo. E vários advogados passaram na defesa desse rapaz e por algum motivo todos foram dispensados de forma estranha. Então a impressão que me dá, e depois de ver tudo isso, é que ele na verdade trabalhava para alguém. Talvez ele não tenha feito ato, mas ele participou e eu acho que se isso aconteceu, e é o que de fato aconteceu, ele fez, ou ele teria facilitado algo muito maior. 170 anos, porque foi o que ele pegou de prisão, é pouco. Só que aí, no meio disso, teve uma moça que se envolveu desde a época que estavam procurando as meninas, que disse assim, você não encontra, é uma inglesa que mora na Espanha. É uma jornalista inglesa que mora na Espanha. Então eu teria dito o seguinte, você não vai colocar, você não ganha empatia das pessoas com uma foto em preto e branco. Elas parecem menos angelicais numa foto assim. Então faça fotos
com elas, né, de forma colorida, procure fotos ali que são apelativas, as pessoas terem vontade de procurá-las ou, né, prestar atenção. E justamente saem as impressões coloridas e tudo. Depois que os corpos são encontrados, o que vai acontecer é que ela vai tentar ajudar ele da seguinte forma. Ela vai dizer para ele, eles não vão procurar. Tem diversas garotas desaparecidas nessa mesma condição, eles não vão procurar. Os corpos já foram encontrados, eles já estão com 2 pessoas, eles não vão procurar. E não são só essas pessoas. E por que eles tinham essas informações? Uma mulher teria dito que do apartamento, entre diversas outras, né, pessoas aí que diziam que tinham visto as meninas, que tinham visto elas entrando aqui ou entrando em determinado bar, pedindo dinheiro. Uma delas disse que do apartamento, da sacada do apartamento dela à noite, teria visto um carro com 4 homens, né, 4 jovens, e elas teriam entrado nesse carro, pegou carona ali com aquele pessoal. Levam essa linha para frente como sendo checada ali, que de lá ela conseguiria ver tudo certinho, mas eles depois com o tempo parece que esquecem. Se você reparar ao longo do documentário, parece que eles esquecem que eram 4 jovens e se focam apenas em 2. E quando as meninas entram no carro, é meio que incompatível. São 3 garotas e 4 rapazes, então tinham 2 rapazes no banco de trás. Motorista, passageiro, 2 no banco de trás, e as meninas entrariam onde? Era um carro simples, branco, né? Mais ou menos ali da época, agora esqueci a marca. Mas era um carro, gente, que não caberia essas pessoas todas. Mas ela disse que as viu entrando e que não viu nenhuma movimentação de outros, né, outras pessoas saindo para se rearranjar ali para que elas coubessem. Então, essa afirmação dela, que depois, né, houve ali a investigação do local que ela viu, se ela conseguiria ter visto tudo, cai por terra quando você percebe. E claro, para a polícia não, é quase como se fosse um fato assim, não vamos mais tocar nesse assunto. Eles esquecem o que ela de fato falou. Ela falou 4. E isso me foquei muito durante o documentário. Porque muita gente disse até que ela não teria visto nada. Mas eu acredito que ela tenha visto sim. E acredito sim que tenha sido 4. A questão é que parece depois, ao longo de todas as investigações, que muitas coisas ali estavam erradas, começando pela perícia, começando pelo local, e que talvez elas nem tivessem sido pela primeira vez enterradas naquele local onde elas foram encontradas. Acontece que quando for passando o tempo, tá, vai virar uma verdadeira luta, de acordo com o que aquela jornalista inglesa havia sugerido. O que o Fernando, né, o pai da Miriam, ele começa a fazer? Ele começa a ir em todos os jornais da Espanha, em todos os programas de TV, e ele quer utilizar a imprensa ao seu favor. Então, quando ele chega lá, ele sabe que se aquilo cai na voz da imprensa, o que vai acontecer? As pessoas precisam procurar, a polícia vai procurar, vai ser um crime de grande repercussão. Dito e feito, um dos casos mais vistos da história da televisão espanhola e um dos casos mais discutidos até hoje. Então, o apelo disso era inevitável. Eram 3 garotas em uma época que não se via tanto esse tipo de coisa. Ou, pelo menos, era o que se pensava. Depois, com o tempo, eles descobriram que mais 11 haviam desaparecido nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, e que nunca tinha se encontrado de fato, elementos que fossem diferentes dos elementos que tinham sido encontrados. Era quase como uma fórmula de se resolver todos esses casos sem a polícia ter que ficar ali se envolvendo, sabe, demais. E quando esse caso ele ganha essa repercussão, todo mundo sabe que a polícia detesta quando coisas desse tipo caem na boca da mídia. A população fica em cima, as pessoas ficam em cima, e às vezes as respostas corretas elas demoram um pouco mais para se saber. Então, assim, às vezes é mais fácil que se aguarde um pouco do que 24 horas, menos de 24 horas em que as pessoas foram encontradas, que as meninas foram encontradas ali, ainda não tinham feito exames e nem nada, já tinha 2 suspeitos presos. Então isso é muito estranho. Tudo bem, e aí existe uma história que esse Richard, ele vai contar para a polícia em depoimento, que é a seguinte: ele vai contar minuciosamente tudo o que aconteceu, só que ele vai envolver o outro menino, que era o garoto de 16 anos, que era da família Engels, que é a primeira família que tinha o Henrique, mas também tinha o Antônio. Vi ali a desenvoltura dele aos 16 anos, na época em que tudo aconteceu, e eu acho que ele teria condições sim
de agir aí nesse caso, de ter participado disso sim, porque ele me parecia ainda o mais esperto de todos eles, apesar da pouca idade. E para fazer esse tipo de coisa não é necessário eu ter tanta idade assim. Então eu acho que sim, talvez ele tenha assim sido ali inocente, mas acho que poderiam ter investigado mais um pouquinho, que talvez ainda fique um talvez. E esse cara apertou a mão do pai do Fernando, que era o pai da Miriam. Então, o pai da Miriam começou a fazer uma grande baderna. E aí, o Miguel, ele dava essas informações, depois ele dizia que era mentira, depois ele dizia que eles estavam ameaçando ele, estavam também batendo nele, e por isso ele assinava aquelas coisas, porque ele era ameaçado, porque ele era isso. Quando tudo isso vem à tona, o que a família ali, o Fernando no caso, desculpa, ele começa a achar, tá tudo manipulado. Então, eles pedem também eles pedem mesmo uma ação para que um segundo perito vá e faça ali as suas conclusões. Quando ele disse que foi ver os corpos, o que acontece? Ele disse que tudo estava lavado, as roupas estavam lavadas, ele também queria analisar vermes, porque são quase 2 meses ali, mais de 2 meses, sabemos que estado isso estaria. E que ele queria saber porque ele disse que, pelo que ele pôde ver em alguns, eles não tinham o tamanho que eles deveriam ter para aquele tempo. Só que acontece que na hora de falar isso publicamente, ele não fala, ele decide fechar com a polícia, com os peritos da polícia que tinham recebido ele super mal, e na hora ele não quis falar, só que isso prejudicou demais. Depois, quando ele chega a falar, já é o julgamento, e aí muita coisa já tinha sido feita, que é a real, muita merda já tinha sido feita. O Fernando decidiu começar a investigar por conta própria. Se junta com um rapaz chamado Juan Blanco, que parece que trabalhava para um jornal chamado Mississippi, ou fazia uns freelancers ali para o jornal Mississippi, coloca esse rapaz para morar na casa dele e os dois começam a investigar isso juntos. A questão é que o Juan, no início, eu achava até que o Fernando era exagerado, porque aquela inglesa, ela havia dito o seguinte, teve um momento que Fernando se perdeu. A impressão que dava é que ele queria ser um astro por ter sido uma vítima ali, né, devido à filha dele ter perdido a vida. E é real, gente. Ele aparecia em todos os programas de TV, ele contestava, depois ele queria mudar a lei, porque um dia um cara virou pra ele e falou, você sabia que esse cara que tá preso, daqui 7 anos, tá tomando café com você na mesma cafeteria? Aí ele pega e vai falar com um juiz, e esse juiz diz pra ele, olha, se você quer mudar as leis, a gente precisa de um referendo. Para isso acontecer, você precisa de pelo menos 2 milhões de assinaturas de pessoas para que a gente possa fazer isso, seria ele mudar uma lei. Ele começa a sair por toda a Espanha, tá? Com barraquinhas, com coisinhas ali para recolher assinatura. No final de um período ele consegue 3 milhões de assinaturas ali para tentar mudar a lei, e não é mencionado o que foi mudado ou não. O que mais dava a impressão é que ele queria mesmo que as pessoas vissem o quanto ele estava lutando ali por justiça pela filha dele. Até aí tudo bem. A questão é, quando ele se junta com o Juan quer um furo de reportagem, e ele deixa isso muito claro no documentário. Só que ele se envolve nisso, e ele dá a entender que ele se envolveu meio que emotivamente. Ele podia ser tudo menos emotivo, ele não era emotivo. E também, depois, em outros momentos, a gente vai perceber que muito do que aconteceu nunca existiu, era uma fantasia, e que se arrastou e quase atrapalhou que a justiça de fato fosse feita. E o que vai acontecer é assim, eu não acho que a justiça foi feita inteiramente, mas se pegaram um elemento, é melhor que 0 elemento. É assim que eu penso, tá? Se fosse a minha filha, é isso que eu iria fazer. Só que quando chega a 4 anos, eles começam a investigar muita coisa por fora, algumas coisas levam para a polícia e são aceitas, outras não são aceitas. Perguntas como, porque as meninas teriam sido encontradas com tapetes ali, né? Eu não sei se inicialmente enrolados ou colocados para separá-las. Ele diz que ele quer ver o tapete. Em algum momento, ele escuta de um policial que era um tapete persa azul. Depois ele escuta que era um tapete cinza. Vamos lá, agora nessa parte. Esse cara tá muito louco, porque assim, uma pessoa que ficou enterrada com 2 meses e meio nessa situação, esse tapete estaria assim, com qualquer cor. Só se saberia a cor dele se ele fosse lavado. Se ele fosse lavado, gente, não teria como você saber nada disso. Cinza, azul, são cores muito próximas, dependendo da luz que a pessoa viu. Eu canso de falar que uma coisa é verde e o outro diz, é azul. Isso já aconteceu até aqui em live.
Então, assim, isso são coisas assim que não é um motivo para um escândalo. Acontece. Ele queria a perícia do tapete. E o que aconteceu? O policial diz para ele lá, o chefe de polícia, desculpa, diz para ele o seguinte, que um funcionário havia se precipitado, levado para fora e queimado. Em cima disso, ele já está em outro programa de TV dizendo que a polícia havia eliminado uma prova. Querem que eu diga a minha opinião? A polícia estava tirando um sarro da cara dele, porque depois esse carpete vai aparecer. É um carpete de fato, não era um tapete persa. Só que aí em cima disso ele começou a fazer meio que uma teoria da conspiração. E ele começou a ir tão baixo que o advogado que era responsável naquela época tinha o processo, né? Eu não sei como funcionam as leis na Espanha, mas parece que não é sempre que a família pode ter acesso ao processo e tudo mais. Nesse caso, coisas como, por exemplo, extração de mamilos, né, pra gente ser um pouco mais prático, foram feitas. Isso gera muito sangue ou não, né, como dizem ali os peritos dentro do documentário. Mas os detalhes, eles são insuportáveis para pais e mães que acabaram de passar por uma situação dessa. E o que ele faz? Ele marca, né, um encontro com o advogado que diz para ele que sem ele passar por um psiquiatra ou estar junto com o psiquiatra, ele não vai mostrar aquele documento. Então ele se junta com, né, o Juan e mais um cara. Ele vai falar com o advogado, enquanto o Juan e esse cara roubam, eles vão roubar o processo. Enquanto eles estão conversando, eles vão até um lugar ali para tirar cópias de 5.000 páginas do processo. Fotos periciais. Gente, vocês têm noção do que esse tipo de material? Assim, não dá. Quando uma foto ou outra é colocada no júri, hoje em dia, que a gente já tá até mais acostumado a ver, né, fotos pós, né, já é difícil. Naquelas condições era, assim, uma coisa suportável. Larvas, gente, larvas. E o que acontece? Eles me roubam aquilo tudo. Então ali tava descrevendo tudo que poderia ter acontecido, todos os tipos ali, né, de penetração e tudo mais, todas as formas em que as meninas foram violadas. E ele olha aquilo tudo, o Fernando olha, né? E depois disso ele começa a levantar teorias de que, como o segundo perito não conseguiu ter uma conclusão porque as meninas tinham sido lavadas, ele começou a achar que a polícia talvez até estivesse mesmo, também nunca descarto nada, mas assim, vira uma guerra entre a polícia e ele, onde a polícia teria atrapalhado a investigação dele. Aí a gente para e começa a pensar que faz muito sentido, só que a gente esquece de uma coisa: a investigação dele é a investigação da polícia. Como você vai fazer isso acontecer? Ele queria um julgamento ele não queria que o julgamento acontecesse. Quando deu 4 anos, ele começa todo um levante. Gente, ele parecia até um presidente quando ele chegava nos lugares, assim. Ele ficou conhecido muito por esse gesto, e depois ele fazia assim para as pessoas. E o que vai acontecer é que, assim, ninguém conseguia barrar isso. Quando é marcado o julgamento, porque lá é assim, você só pode prender, sem marcar um julgamento, uma pessoa, um suspeito, no limite de 4 anos. Então, depois disso, ou o julgamento é marcado, ou essa pessoa é solta. Quando chegou próximo disso, o julgamento teria sido marcado. Ele começa uma luta, e para evitar que esse julgamento seja marcado, eles dão uma entrevista, ele e o Juan, num programa de TV, que acho que chamava Tu em Tu, alguma coisa assim, e diz o seguinte coisa, que ele tinha chegado a nomes grandes de um esquema que talvez até esse rapaz teria participado como uma pessoa que sequestraria e levaria essas meninas até um local que não teria sido na cabana, onde, né, haviam práticas envolvendo. Era ex-ministro, ex-secretário ali geral, gente, tinha tanta gente importante que eu olhei e falei, esse cara é louco, esse cara vai tomar uma bala quando você não esquece. Se fosse aqui no Brasil, eu não tava vivo mais não. Aí o cara me fala, ele me dá nomes, em vez de dizer, não, a gente tá no rastro, né, de pessoas grandes, sei lá, quer blefar, blefa assim, não blefa dessa forma. E junto estava o Juan. Então, quando eles chegaram em casa, olha só como a gente vai vendo que depois o Juan, ele também tinha uma personalidade que não era a que ele mostrava. Quando chega lá, né, na residência, depois que o programa termina, aquilo começa a virar um bando de processo, pessoas começam a processar a gente, eles dão um nome de pessoas super importantes, né, da Espanha. E aí o Juan vira para ele e fala o seguinte: você agiu pior do que aquele cara ou aqueles caras que fizeram aquelas coisas com a sua filha.
Cara, que frase, na boa, que sensibilidade para quem tá, né, tão envolvido emotivamente como ele tava dizendo. É uma frase assim icônica. Depois disso não tem problema, eles marcam outras coisas, começa a pedir desculpa, começa a dizer que se equivocou, até que vem, mesmo assim, responder alguns processos que foram correndo ali, mas depois acabaram meio que em nada, até que um dia o Juan diz que um padre quer falar com ele. Ele teria ido então com o Fernando até essa igreja, o Juan teria entrado e saiu de lá com uma fita VHS. Existia ali as meninas em duas macas, duas das meninas estavam cada uma em uma maca, e diversas pessoas estavam fazendo ali incisões ali com bisturi nas meninas, e que ele também não explica se aquilo era antes ou depois, né, vivas ou não vivas. E ele começa a rodar em cima desse assunto e dizer que ali só tinham pessoas importantes. Só que o Fernando nunca viu essa fita. E o Juan usava essa fita como um trunfo. Uma hora a gente vai ter oportunidade de colocar essa fita, né, aí pra frente. Ele usou essa fita como um plano de aposentadoria, na verdade, porque ninguém nunca viu essa fita. O documentário entrou em contato com ele, ele floreou, ele fez de tudo. Gente, mas ele, assim, ele já começa como se ele nunca tivesse conhecido o Fernando na vida. E depois a gente vai descobrindo que, na boa, foram dois pilantras. Em algum momento, pode ter começado com um ato, assim, de justiça por parte do Fernando, o pai, mas depois virou uma pilantragem. Essa é a verdade. Ele se achou mesmo na mídia, eu acho que ele achou que acho que naquela repercussão toda, se ele, sei lá, se candidatasse a presidente, nem sei se tem presidente, deve ter, na Espanha, ele conseguia, tá? Porque, assim, o povo amava ele. O julgamento do Richard acontecendo e ele fazendo toda uma movimentação pelo lado de fora, com centenas de milhares de pessoas lá fora. Gente, era coisa assim de encher um estádio, porque ele não queria que acontecesse o julgamento, porque tinham falhas nas investigações, porque as investigações tinham corrido errado. De fato tinham. Havia encontrado ali, né, as meninas teriam sido apicultores da região, ali que criavam abelhas e tal. E o que vai acontecer é que ninguém nunca entrou em contato com esse pessoal para falar assim, então, fulano, né, como é que foi que você achou isso aí? Ninguém, gente, ninguém nunca foi falar com essas pessoas. O fotógrafo que tinha que estar tirando fotografias de como elas foram encontradas passo a passo, porque são fotografias, né, que vai ali pro registro, pro processo. Então, uma coisa de dentro, uma coisa interna. Então, você não precisa ter muito escrúpulos na hora de fotografar. Não é uma fotografia para você pôr no jornal. E ele, em determinado momento, ele viu que o dia, né, tava acabando, então teria claridade para eles continuarem, o local ficava de fato muito escuro. Ele começou a ajudar a retirar, né, a retirada ali das meninas sem vida. Tudo tinha que ser feito de uma forma muito delicada, poderia, né, acabar ali destruindo mais ali a condição. Lembrando, foram 75 dias. E todo mundo estava muito nervoso. Ele disse que foi tomado pela emoção de ajudar a tirar. Só que a obrigação dele era fotografar. Então não existem fotografias desse período. Quando ele começa a ajudar ali, aonde foi encontrada a cova, não tem foto. Corpo a corpo, momento a momento, como deve ser feito. E isso também recaiu em cima dele, mas ele disse que ficou muito emocionado, porque tinha encontrado as garotas e ele queria que tirasse logo aquilo para poder confortar a família. Eu não sei se muita gente não faria a mesma coisa. Foi um caso que eles procuraram tanto, eles comoveram a Espanha em 75 dias com a história das três. Então, de repente, encontrá-las pode ter gerado um sentimento em muitas pessoas que estavam ali. E talvez isso tenha atrapalhado? Tenha, mas daria para dar aí uma colher de chá? Daria. Mas juntando tudo, a gente percebe que foi uma investigação muito mal feita mesmo. A polícia tinha pressa em resolver, a polícia precisava resolver porque o público, enfim, as pessoas em si, em massa, queriam acabar com a polícia, acabar com tudo, a investigação não tinha mais valor, só tinha valor o que falava Fernando. Acontecia uma coisa aqui, Fernando estava à noite num programa de TV lutando pelo que ele acreditava. Então ele acreditava que existia esse grande grupo que pegava essas garotas para fazer ali, né, o que aqui a gente conhece como orgias, né, e fazer todo tipo de coisa ali, até porque a garota mais bonita teria sido a última e a única que esses, né, membros pobres não teriam encostado. Então isso
e juntamente com o tapete persa, porque o tapete persa é um tapete caro, mostraria que a mais bonita foi guardada para o mais poderoso e que aquele local era um local de pessoas ricas, porque um tapete persa não se encontra numa cabana. Fernando, ele tomou uma decisão radical. Ele começou a querer defender o rapaz que estava então para ser ali julgado e dizer que não era ele, que não tinha sido ele. E, gente, é muito difícil. Às vezes você pode estar lá, deixa o julgamento acontecer. Ah, mas depois de 3 vezes que tomaram o depoimento dele, ele disse que foi forçado, né? Vamos apertar que sai. Forçado a assinar esses documentos porque ele seria um laranja dessas pessoas poderosas. Ele criou uma coisa ali dentro da cabeça dele e que ele achou que ele podia provar. Só que se ele estava dependendo de algum documento ou de alguma coisa que viesse do Juan, foi aí que o mundo dele desabou. Porque essas pessoas, ele nunca conseguiu encontrar nenhuma prova, o julgamento aconteceu e depois disso, sabe o que acontece? O rapaz pega 170 anos, então por 170 anos, né, ele é acusado ali pela, enfim, ter tirado a vida das 3 meninas por todas as atenuantes, né, de violação, ocultação e etc. Ele vai preso. Acha que acabou, gente? Isso foi em 97, tá? O julgamento foi em 97. Acabou? Não acabou. Depois disso, Fernando parte para o que eu digo que é a parte sombria desse caso. Ele começa a dizer que ele vai fazer uma fundação das meninas do Alcárcer. Acontece que as meninas do Alcárcer eram 3 e não a filha dele apenas. Uma das mães teria já com muita raiva, porque todos os programas de TV, gente, que ele ia, o que ele fazia? Ele cria basicamente sozinho a fundação, onde ele ali é o responsável da fundação, junto com o Juan Blanco. E aí o que vai acontecer? Eles começam desde o início, eles já recebiam muitas cartas com dinheiro de pessoas que sabiam que eles precisariam para viajar, pagar advogado e etc. Só que isso sai do controle. E quando isso sai do controle, aí ele tinha muita gente querendo pegar ele assim na errada mesmo. E foi dito e feito. Eu me surpreendi nessa hora, fiquei assim impactada, porque eu achei que no final alguma coisa se resolveria e não teria o desfecho que teve. A fita, vocês lembram da fita? Que teria então aquelas coisas todas que seria a resolução do caso. Fitas com a resolução do caso nunca foram mostradas. O Juan nunca deixou ninguém assistir, nem o Fernando assistiu. Ninguém assistiu. Eles foram processados, eles tiveram que pegar 2 anos de cadeia, pagaram de não chegou. Fernando não foi preso, mas teve que pagar 285 mil euros ali de indenização para as pessoas que eles jogaram o nome no lixo. Depois o Juan teve que pagar 350 mil ali, euros. E mais 2 anos e meio de prisão pelo que tinha acontecido, mas eles não colocavam aí pra frente o que eles tinham. Então, se existisse essa fita, o Juan teria colocado. Porque aí ele começa a dizer que ele ficou com medo, que ele estava com medo, ele tinha medo de mostrar essa fita e ter a vida dele, enfim, acabada, destruída, alguém ir lá e fazer alguma coisa contra ele. Só que o negócio é o seguinte: se não fizeram na época em que tudo estava acontecendo, muitas pessoas que estavam ali poderiam ter uma certa idade já ter até morrido, porque isso já é 2018 quando eles vão falar com ele. Ainda ninguém viu a fita. E ele disse que ele daria uma resposta, eles continuariam entrando em contato, mas ele teria que falar com a esposa dele antes. Tudo bem. Aí eles começam a investigar outras coisas. E eis que quando fazem 10 anos do caso do Alcárcer, meio que é montado ali um esquema para desmascarar Fernando e Juan. Então, o que acontece? Um jornalista, ele marca e os convida, né? Convida o Juan e convida também o Fernando e faz o seguinte: ele já tinha recebido denúncias de que essa organização, essa ONG aí, enfim, era uma fraude, que esse dinheiro estava sendo desviado, nada estava sendo feito para as pessoas. Eles teriam feito um livro onde eles apresentavam as 3 meninas. Esses livros teriam sido ali parados, a veiculação parada, porque as outras famílias não concordavam, mas depois livros eram vendidos, DVDs, palestras, tudo o que se falava sobre isso era vendido e o Fernando recebia tudo. Sem contar o que não dava, as quantias de empresas que depositavam. Ele colocou um número de banco ao vivo num programa de TV. Pessoas mandavam cartas. Nessa época, gente, existia uma coisa chamada carta, que você escrevia, punha no correio, alguém recebia, assim, era coisas assim sentimentais. E punha dinheiro, gente, nessas cartas.
Então era muito dinheiro, eles chegaram assim a números astronômicos de dinheiro nessa organização, nessa ONG. E nada disso estava sendo colocado ali de uma forma coerente para que uma pessoa olhasse e falasse, não, esses dinheiros, essa grana está sendo empregada aqui ou ali. Estava tudo indo diretamente para o bolso do Fernando. Essa é a verdade, porque existiu uma gravação. O que o jornalista fez? Você acha que ele era burro? Não. Ele falou que queria falar com ambos antes do programa começar, porque ele teve umas informações que ele conversava, né, com as pessoas antes de, enfim, aparecerem ao vivo ali. Ele pega, coloca uma câmera escondida no paletó dele, só que ele tira o paletó e coloca pendurado estrategicamente onde ficariam as mesas ali que ele conversaria com ambos. Primeiro ele receberia um, depois ele receberia outro. Na hora de conversar, ele diz assim, bom, eu não confio em você, eu quero te revistar. Ele fala pro Juan, sabendo que o Juan ia fazer a mesma coisa. Então o que ele faz? Revista, não encontra nada. E o Juan diz, bom, me sinto no mesmo direito. Ele fala, pode revistar? Porque ele sabia que o paletó dele estava filmando. É nessa hora que o Juan começa a meter a boca, então, nessa fundação, começa a falar que trabalhou tanto tempo pra nada, que no início a ideia era sim que os dois meio que repartissem os lucros, mas que o Fernando tinha ficado muito assim, né, tentado ao dinheiro. Esse dinheiro não estava mais sendo depositado na fundação. Então, foram vendas de livros, CDs, foram palestras. Ele foi dando números assim astronômicos e ele disse que nada era registrado ali não entrava no banco, na conta da fundação, não tinha relatórios, registros de onde estava sendo empregado aquele dinheiro. E depois passa, né, o Fernando, quando o Fernando chega dizendo que o dinheiro era dele, ele fazia do dinheiro que ele quisesse, as pessoas estavam dando para ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse. Então, resumindo, sim, essa fundação foi assim o maior assim absurdo do mundo. Utilizou a imagem da filha, a imagem daquelas 3 meninas para ganhar dinheiro. Então eu acho que as penas foram muito bem aplicadas. De repente ali até um pouquinho a mais seria bom. E talvez se pessoas mais ricas estivessem envolvidas, eles conseguiriam alguma indenização. Olha como a gente nunca conhece ninguém. Polícia errou, tenho certeza, tá? Tinham mais pessoas, a própria senhora falou que eram 4, né? Depois eles se contentam com 2, que um deles até hoje nunca foi encontrado. Então todo mundo ali fez aquele serviço como quis, a polícia foi, né, fez um mau serviço. Eles tentaram refutar no começo, mas a ideia já era ganhar fama, ganhar mídia e futuramente dinheiro com a história. Existem livros, acho que existe um livro delas aí, escrita aí pelo Juan, né, e continua ganhando dinheiro. Quando eles foram procurar o Juan novamente para saber a resposta sobre a fita, depois que ele tinha assinado vários livros em uma livraria, ele disse que não tinha pensado ainda que depois, quando ele chegasse em casa, ele ligaria. Depois disso, ele nunca mais, eles explicaram que era um documentário da Netflix. Depois disso, ele nunca mais entrou em contato. 20 anos depois, ali ele foi solto. E depois que ele foi solto, ele teria tentado entrar em contato com uma... E não foi solto sozinho, não. Foi solto com vários outros aí criminosos, né, violadores, que alguns reincindiram 2 anos depois. Foram presos novamente por repetir o que haviam feito. Quer dizer, olha só, é saidinha, gente. A pessoa sai, né? Pra fazer o quê? Um tipo de pessoa dessa vai sair pra fazer o quê? A mesma coisa. E aí esse rapaz, ele sai, ele não tem registro de ter cometido mais nada, mas ele tentou uma vez, um programa o chamou, depois o pessoal falou, olha, melhor não colocar ele na TV não, vai ser muita confusão. E aí depois disso, eles nunca mais o viram, ele desapareceu, ele nunca entrou nem em contato com a filha dele na época, que se chama Rosa, depois acabaram descobrindo essa filha e tal, e ele nunca quis entrar em contato, ele desapareceu. Até hoje o local, aí, o paradeiro dele é desconhecido, assim como o do Antônio. Muitas pessoas especulam que o Antônio foi morto, tá, ali pela própria polícia. São especulações, tá, gente? Investigação péssima, materialidade das provas contestáveis, linha de tempo que não fazia sentido, as pessoas que foram se ligando não faziam sentido, muita coisa não fazia sentido, contra uma pessoa que se opunha, que na verdade era um pai, que no fim, só ali, nos 45 do segundo tempo, a gente vê quanto dinheiro ele estava embolsando com a perda da filha dele. Então, numa situação dessa, é quando todo mundo se torna criminoso. Quem praticou o crime
quem participou das investigações e quem tentou ir contra as investigações que foram mal investigadas, né, ou mal conduzidas. Então, resumindo, na minha opinião, o Fernando saiu sim, começou... Eu até me emocionava muitas vezes e depois não, eu olhei e percebi. Depois, muita coisa vai fazendo sentido, as poses, as posições que ele era colocado meio que como assim um Don Corleone, né, sempre maquiado, ali uma roupa, um terno, uma, né, gravata vermelha, cigarro na mão, aquela coisa imponente, e você vai entendendo que foi uma construção de anos, até a ponto de dizer abertamente: vou abrir uma fundação, querem me mandar dinheiro, podem me mandar a conta do banco S, e as pessoas fazerem isso. Então também isso se construiu com o tempo, e ele soube trabalhar a imagem dele muito bem. Sinto muito pelas meninas, mas dentro do documentário parece que as meninas desaparecem novamente. E só quem acaba ganhando protagonismo são essas pessoas que vão se contradizendo e se enroscando. Tão feio, mas tão feio. E a gente para e fala: cadê? Quem estava de fato preocupado com essas meninas? Em preservá-las, mesmo depois delas terem perdido a vida? Ninguém. Tava todo mundo ali lutando para provar a sua tese, se livrar logo do problema, ou em alguns casos aí, quem sabe, ganhar um pouco ou muito dinheiro envolvendo isso. Até hoje a fita não foi mostrada, e o padre que teria supostamente entregado essa fita deu risada, contou que isso nunca aconteceu, que ele nunca faria uma coisa dessa, porque teria sido um homem que teria ido até a igreja se confessar com ele porque estaria morrendo e queria que ele entregasse essa fita pro Juan. Então, essa, sim, é um conto clássico da carochinha. E nem mesmo o Fernando assistiu ou viu a fita cassete visualmente. A fita cassete é uma coisa grande, ele nunca viu. Então, tudo isso em cima de nada. Parabéns para o Juan, conseguiu vender muitos livros, como ele mesmo diz, esse foi o ápice da carreira dele. E que todo mundo que tenha ganhado o seu quinhão tenha sido aí bastante feliz, não é o que me parece, mas que foi uma grande palhaçada com essas meninas, foi. E até hoje, de fato, o crime foi até julgado, resolvido, mas nem pensar. Assim como daquelas outras 11 moças que são citadas, também não foi. E indico muito que assistam, tá? Obviamente, hoje não é um dia para fazer coisas, não é um caso, é a gente comentando como foi feita as coisas ali sobre um assunto tão assim emblemático que é, né, o caso do Alcárcer. Então, eu trouxe pra gente ter aí mais ou menos uma ideia. Coloque aqui nos comentários, vão bombardear isso aqui de comentários, eu quero a opinião de vocês sobre isso. E claro, indico sim que assistam a série. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero vocês nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado do quarta série de hoje. E claro, espero vocês aí num próximo vídeo. Eu desejo a todos um excelente meio de semana. Um beijo e fui!